Fala, torcedor do Cruzeiro, ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cabuloso, com novidades, análise de jogos, mercado da bola e tudo mais. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cabuloso, que chega aí no conforto da sua residência. E fica até o final do vídeo que tem novidade bombástica para vocês. E é isso, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Qualquer hora, liga pro outro pra, fazer aquela zoação. Ainda mais quando tem clássico pra decidir na semana que vem, então tem muito assunto. E ainda mais quando é empate, né, gente? Cruzeiro e Atlético ficaram no 1-1, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Você achou que foi um resultado justo? Acho que foi justo. Acho que foi. O primeiro tempo foi meio, né? O primeiro tempo foi mais ou menos assim, né? Meio xoxo o primeiro tempo, mas no segundo tempo, assim, o Cruzeiro abre o placar, o jogo abre um pouco, destrava, o Atlético vai pra cima, então o segundo tempo foi muito legal. A gente já esperava que ia ser um jogo um pouco mais estudado, mas enfim, tá tudo igual. Final do primeiro jogo, 1-1, como você disse, Lili, na terça-feira que vem, 9 horas da noite, vai ser decidido na Arena do Galo, agora o Galo como mandante para definir quem passa para semifinais da Copa do Brasil, um clássico com 2 bonitos gols. Foi um jogo muito pegado, muito disputado. A gente vai falar dos jogadores que tiveram que sair. O Juan Tressoldi foi parar no hospital, o Bruno Rodrigues também. A gente vai falar disso. Um jogo com muitas faltas. Foram 33 faltas no total, 15 pro Cruzeiro, 18 pro Atlético, 3 cartões amarelos distribuídos. Matheus Pereira tomou amarelo, Alan Franco, Coelho. A gente falou desses jogadores que acabaram indo pro hospital. Mas os dois times vivem uma fase muito boa, né? Agora o Atlético chegando a 12 jogos de invencibilidade na temporada, vai decidir fora de casa. O Cruzeiro também fez uma boa partida, tá com aquele trio ali muito entrosado, Arroio, Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge não foi tão bem ontem. Vamos mostrar os lances do jogo? Bora. O Cruzeiro começou criando boas oportunidades, mas antes de citar a torcida, foram um pouco mais de 59 mil torcedores, maior público da Copa do Brasil até aqui. Chute do Wesley, pra fora, levando perigo. O Galo chegou bem nas bolas aéreas. Tivemos essa cabeçada do Coelho, depois o cruzamento do Bernard na falta com essa cabeçada do Vitor Hugo que o Otávio acabou pegando. Mais uma cabeçada do Vitor Hugo, que essa não pegou tão bem no escanteio cobrado pelo Bernard. E essa oportunidade do Cruzeiro, um chute do Matheus Pereira, a bola desviou, mas foi parar na mão do goleiro Everson. Esse foi o primeiro tempo. Segunda etapa, o jogo foi mais agitado. Matheus Pereira por Gerson, que bateu por cima do gol. O Cruzeiro voltou melhor na segunda etapa. E o Gerson teve uma outra oportunidade, bateu por cima da meta do Everson também. Agora se liga nessa jogada. Matheus Pereira... Arroio, de letra, devolveu o Matheus Pereira. Olha que jogadaça. Passe lindo pro Fagner, que chutou cruzado. Podia ter sido um golaço. Cruzeiro chegando muito perto. E aos 15 minutos, o gol do Cruzeiro se materializou. Arroio tem feito golaços, tem batido bem de fora da área e fez 1-0 pro Cruzeiro aos 15 do primeiro tempo. Bateu de trivela, de perna esquerda, a bola fez uma curva pra fora. O Everson não conseguiu segurar e o Cruzeiro abriu o placar. São 6 jogos do Arroio com a camisa... 6 gols do Arroio com a camisa do Cruzeiro. 2 gols nos últimos 3 jogos. Ele já tinha feito golaços também contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Depois teve esse cruzamento do Gerson, o Caio Jorge não chegou e o Galo chegou ao empate. 10 minutinhos depois do gol do Cruzeiro nessa jogada. Coelho tá jogando muito. 7 gols, 7 assistências na temporada pro Renan Lodge, que também vive a melhor temporada dele com a camisa do Atlético. O Galo empata com esse gol, quase sem ângulo. O Otávio não conseguiu fechar e o Galo chega ao empate com 1-1. 5 gols do Renan Lodge nessa temporada, também a melhor temporada dele no Atlético. Depois o Galo criou outras oportunidades, teve aquele chute fraquinho do Minda. O Cruzeiro também teve essa oportunidade com o Matheus Pereira, que o Vitor Hugo acabou tirando para escanteio. E o Cissé ainda teve essa chance no fim do jogo. Final de partida, Cruzeiro 1, Atlético 1. É o primeiro capítulo das quartas de final da Copa do Brasil. Clássico é sempre aquela coisa, né? Sempre um jogo pegado. E por mais que o primeiro tempo não tenha sido tão bom, foi um jogo muito legal de assistir. Pois é, agora a torcida do Cruzeiro saiu bem chateada do Mineirão, né? Eu acho que a intenção do Cruzeirense era sair com um resultado positivo para pelo menos jogar pelo empate na próxima temporada. E, curiosamente, depois do jogo, claro, né? A gente tem as entrevistas dos treinadores e o Arthur Jorge falou que o time não soube aproveitar essa sinergia, essa atmosfera da torcida cruzeirense, em maioria, no Mineirão. Vamos ouvir o Arthur Jorge. Dentro daquilo que foi o nosso jogo, tivemos pela frente um adversário que esteve mais preocupado em defender e em não sofrer. Nós competíamos ser mais agressivos ofensivamente. Não aproveitámos toda a energia que veio de fora da nossa torcida, porque tivemos momentos do jogo em que fomos mais pausados, quando o jogo pedia mais aceleração, mais intensidade, mais nervo lá dentro. É um resultado que acaba por ser, creio, mais favorável para o adversário do que para nós. Sabíamos que este jogo não ia definir
rigorosamente nada em relação à passagem desta eliminatória. Já o Atlético saiu mais satisfeito, né? Porque agora vai decidir em casa. Sem dúvida. Na verdade, assim, o próximo jogo é aquela coisa, né? Se repetir o empate no tempo normal, disputa nos pênaltis e quem vencer passa. Acho que por isso o Atlético sai um pouco mais satisfeito por ter conseguido esse resultado. E dá um destaque pro Renan Lodge, que foi o cara que fez o gol do Atlético, o gol da vitória. O Renan Lodge é lateral, né? Lateral esquerdo. A gente fala que o lateral é defensor, mas o tanto que esse cara joga na frente, pisa, ataca, faz gols. Eu tava falando, né? É a melhor temporada em números da história do Renan Lodge. Ele fez 5 gols e já deu 3 assistências em 40 jogos. Na carreira dele, é um cara experiente, um cara de seleção brasileira. Vive o melhor momento. E ele falou um pouco sobre essa estratégia do Atlético. O Galo seguiu à risca o que o Barba pediu e sai satisfeito com esse resultado de ontem no Mineirão, no primeiro capítulo do Clássico. Vamos ouvir o Lodge. Clássico, assim, não tem favorito, né? Eu acho que fizemos uma grande partida. Primeiro tempo ali, algumas situações, acabamos controlando a partida. Claro que ele jogando em casa, com a ajuda da torcida, ia crescendo durante a partida, isso é normal. Mas o Barba propôs um estilo de jogo, nós fizemos e conseguimos esse empate, que foi muito importante. Gol do empate, que tem um saborzinho ali de um resultado muito positivo pro Atlético. Falei gol da vitória e gol do empate. Então, agora, você mencionou, né, que alguns jogadores tiveram que ir para o hospital. Esse clássico foi muito disputado e teve gente que teve que sair de campo direto para atendimento médico. E olha, Lili, talvez essa tenha sido uma das cenas mais fortes que a gente viu ultimamente no Clássico. A gente não gosta de ver briga como aquela que a gente viu no Campeonato Mineiro, mas uma cena muito forte e que tá dando muita repercussão, tá dando muita polêmica. Daqui a pouco vamos falar disso, mas vamos mostrar primeiro essa cena que foi praticamente no início do jogo. Antes de 1 minuto, o Caio Jorge vai dividir uma bola com o Juan Tressoldi, zagueiro do Atlético, e ele acaba perdendo o equilíbrio, jogada e cai com o pescoço dobrado. Gente, a cena é muito forte mesmo. Isso foi com 1 minutinho de jogo. Ele voltou para a partida, disputou mais 17 minutos, aí caiu sozinho no gramado novamente e depois foi retirado pelo Rodrigo Lasmar. E essas imagens que a gente está vendo aí, ó, é ele sendo encaminhado no intervalo do jogo numa ambulância para um hospital em Belo Horizonte para ser atendido. Imagens produzidas pela nossa equipe de produção. Lafayette Vaz acompanhou essa saída do Juan Tressoldi. Aí vamos lá. Sobre o Juan Tressoldi, o que acontece? Quando tem uma queda feia dessa, com um choque de cabeça, é acionado no futebol um negócio que a gente chama de protocolo de concussão cerebral. O que acontece? Como o cara saiu machucado com um choque de cabeça feio, isso dá o direito dos dois times terem mais 2 substituições. Isso aconteceu ontem. Cruzeiro e Atlético fizeram 6 substituições. Sobre o Juan Tressoldi, ele precisa ficar 5 dias afastados por conta desse protocolo do choque de cabeça, que é esse de concussão cerebral. Ou seja, o Juan Tressoldi tá fora da partida no fim de semana contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A gente deseja melhoras para ele, para ver se ele vai estar em condições de jogar o Clássico da próxima terça-feira. Vamos lá, o Juan Tressoldi foi às redes sociais ali e fez uma publicação até forte. Ele disse, abre aspas, a diferença é simples. De um lado, quem compete com a bola, ele está se referindo ao Atlético. Do outro, quem procura vantagem na deslealdade, ele disse. No fim, caráter também entra em campo. Esse placar não mente. E o histórico desse, abre aspas, mau caráter, disse o Juan Tressoldi nas redes sociais, também fala. E ele está se referindo ao Caio Jorge. Fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Tranquilidade. Ele disse que está tudo bem com ele, então a gente deseja uma boa recuperação, mas ele coloca esse elemento. Fez essa crítica aí, né, essa agressividade do jogo, né? Isso, dizendo que aquele lance do Caio Jorge, o Caio Jorge já tem um histórico de muita rivalidade, de muita provocação com o Atlético, e depois do jogo também os diretores de Cruzeiro e Atlético falaram. O Paulo Brax também reclamou da postura daquele lance, achou exagerada do Caio Jorge. O Bruno Spindel respondeu ao Paulo Brax, diretor do Atlético, dizendo que o Atlético não pode ganhar no grito fora de campo, assim, elementos do clássico, desdobramentos desse lance do Juan Tressoldi, que foi uma queda muito feia de cabeça naquele lance com o Caio Jorge. A gente espera que ele se recupere bem. Realmente, esses choques de cabeça são sempre lances muito difíceis de ver, né? A cena é bem forte, mas a gente deseja melhoras. Pescoço na... Ai. Bom, mas teve mais gente, né? Pois é, foram 3 jogadores ontem que saíram machucados, mas os casos mais graves foram esse, né? Do Juan Tressoldi e o Bruno Rodrigues também, que acabou parando no hospital. Vamos ver o lance dele. O lance dele foi no finalzinho do jogo. Ele estava no banco, entrou no lugar do Arroio no fim da partida, e aí já nos acréscimos, finalzinho do jogo, praticamente o último lance dessa partida.
ele se chocou ali com o Everson, muito forte, o Everson bate com o ombro, mas o Bruno Rodrigues claramente leva pior e ele acaba batendo a cabeça no gramado. Ele sai meio atordoado, mas estava consciente, tranquilo, acabou batendo a cabeça no chão depois desse lance. O jogo acabou e ele também foi encaminhado para o hospital para fazer exames. Parece que está tudo bem com o Bruno Rodrigues, mas vamos ficar atento também para a recuperação desse jogador, Lili. E ainda teve o Jonathan Jesus. Mas foi mais tranquilo. O Jonathan Jesus. Foi menos, né? Menos grave. Foi no primeiro tempo, 37 minutos do primeiro tempo. Vamos ver o lance. O zagueiro do Cruzeiro também teve que deixar o campo. Ele teve um problema ali no ombro esquerdo. Acabou sendo substituído, né? O Juan Tressouros do Atlético deu lugar ao Vitão e o Jonathan Jesus acabou também se machucando nesse lance. Olha lá, você vê ele sentindo bastantes dores ali no ombro esquerdo. Também vai ficar a dúvida para saber se o Jonathan Jesus vai conseguir se recuperar a tempo do segundo jogo para fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno para o jogo de volta na Arena. Final de jogo, essa imagem é importante. A gente viu ela ali curtinha, mas ele estava com uma proteção, né? Uma tipóia no braço esquerdo. A gente não sabe se houve um deslocamento. Vamos aguardar também a posição oficial do Cruzeiro para saber se houve uma lesão, como é que vai ser essa recuperação. Mas elementos desse clássico já para projetar a decisão da próxima terça-feira, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Eles estão achando que é MMA, né? Pois é, sai todo mundo estrupiado. Gente, que é Toma isso? cuidado. O jogo é futebol, é com o pé ali, né? Não precisa de ficar encostando. E como dizia minha avó, se pega no olho é o perigo. Essas coisas de Então. cabeça também é sempre muito perigoso, né? E é importante dizer, né? Porque o jogador quer sempre jogar, quer sempre estar em campo. E às vezes a equipe médica tem que dar um puxãozinho de orelha e falar assim, olha, vamos Segura tomar cuidado, pouquinho. porque choque de cabeça realmente é algo que muitas vezes é perigoso. Bom, vamos lá, Copa do Brasil. Estamos na fase de quartas de final, open bar de clássico, né? Hoje tem Palmeiras e Santos. Parece que o Neymar não vai jogar aí nesse jogo contra o Palmeiras. Depois tem Vasco e Vitória hoje também. E amanhã outro clássico, Grenal, todo mundo brigando para saber quem fica entre os 4 semifinalistas da Copa do Brasil. Jogo de volta, Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro, mando do Galo na próxima terça-feira, 9 horas da noite, pra gente ver nesse clássico quem vai avançar na Copa do Brasil. Lili, fim de semana é de Campeonato Brasileiro para Cruzeiro e Atlético. Sábado o Galo pega o Vitória, eu falei, sem o Juan Tressouros por conta do protocolo de concussão, e o Cruzeiro encara o Vasco no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter um período aí de Campeonato Brasileiro, mas claro que os olhos e as emoções, e tá tudo voltado para a próxima terça-feira, os técnicos com certeza vão poupar, vão descansar, e a gente vai olhando um pouco pro brasileiro, mas focando muito nesse jogo da volta de Copa do Brasil. É clássico e não se fala de outra coisa em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então é isso, torcedor do Cruzeiro. Essas foram as notícias de hoje do nosso Cabuloso. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Cruzeiro.